Dig your hand in the land and listen to my story. Feel the cotton, wheat and corn, the riches and the glory. Feel the sweat and strain of those who worked before me. Dig your hand down in the land. A agricultura global tem mudado mais em nossa vida atual do que nos 10.000 anos anteriores. Mas, como toda mudança, há surgido conflitos de interesse. Em nenhum outro lugar esse conflito é mais pungente do que na história da semente. Neste filme, iremos olhar como a semente tem mudado na agricultura e na nossa cultura, de um elemento sagrado e criador de vida para uma mercadoria poderosa, usada para monopolizar a produção global de alimentos. Este conflito entre agricultores e empresários, entre conhecimento e controle, entre a verdade e a propaganda, encontra-se no coração da história da semente. Once a company starts to see royalty collections from every seed, it pushes its genetically engineered crops to replace the native crops that farmers and peasants have grown over millennia. We don't know what is in the ecosystem. We don't know what we have in it. So it's nothing to do with feeding the world. It's nothing to do with tackling some of these huge issues we're facing today. It's about control of the food sector, of the food economy. Começamos a história da semente milhares de anos atrás, em um tempo em que a Terra era coberta com diferentes comunidades, isoladas por montanhas, mares e desertos. Uma grande diversidade de culturas, tradições e línguas evoluíram por todo o planeta, adaptando-se a muitos climas e ecossistemas diferentes. No decorrer dos séculos, as sociedades individuais desenvolveram ideias, cosmologias, rotinas e rituais diferentes, criando uma vasta base de diversidades. Hoje, ainda há comunidades pelo mundo que nos dão uma ideia deste passado ancestral. All traditional cultures have been based on the recognition that the most important reason we are here on earth is to play our role in maintaining life in its diversity. Because seed contains life, seed has been central to reproducing the culture of life. And if you look at rituals in India, in Africa, in Latin America, seed is at the center of it. የምንመገበው ህይወት እስከሆነ ህይወት ነው ህይወት ነው mwana chibebiwa naye rimuzalira yone koroni radova rajambeu musi mutu orova ramuzalira ene apa laedela one uitelo radele zaudi na neridove riwane zaudi musi richilima mbiaye gitomi kenge nuntu mbeoni icho cheumagaragia ciathi ya kuruta kigongwana nuntu ndeni jaire utikiomba kuraga mburi yonko tena utena irio tena mbeu. À medida que os nossos ancestrais se diversificaram, o mesmo aconteceu com suas sementes e, desta forma, os seus cultivos. Muito antes de Darwin articular sua teoria da evolução pela seleção natural, homens e mulheres por todo o mundo estavam praticando este mesmo processo, replantando as sementes mais bem adaptadas para o ambiente específico delas e tornando-se, desta forma, parte do processo da mudança evolucionária. No centro desta mudança estava a semente, que a cada ano seria colhida mais uma vez,
e poderia ser armazenada, dividida entre todos e cruzada com outros tipos. Nós somos os herdeiros desta rica biodiversidade global. The more we look at seed and biodiversity, the more we realize that the level of intelligence in the seed itself and in the breeding that farmers have done by working with the seed has given us not just the highest level of biodiversity, but the highest level of quality of food, the highest level of nutrition. አንድ አይነት ቢሆን ከዘራ ጠፋ ያው የጠፋ ነገር ቅድም የተረጎምኩት ሊሆን ይችላል Farmers breed for resilience, and therefore they breed for cooperative arrangements. They don't breed one crop. They know they must have many crops because the climate changes. They know they must have many crops because nutritional needs are diverse. The production of food in indigenous traditions for most of human history has been to focus on advancing biological diversity. Na virada do século XX, a agricultura começou a contar com a tecnologia, forçando as pessoas para fora de suas terras e para as cidades, na medida que as habilidades tradicionais e de trabalho estavam gradualmente sendo substituídas pelo maquinário moderno. Mas, na medida que a Europa se envolveu em 2 guerras mundiais, as químicas produzidas para a guerra estavam no caminho para mudar a face da agricultura. Com o mundo preso em conflito, novas químicas começaram a ser produzidas em grandes quantidades. E uma vez que a paz retornou, as empresas que produziam estas químicas precisavam criar saídas alternativas para os seus produtos. Ao realizar pequenas alterações, os explosivos e agentes neurotóxicos foram reformulados como fertilizantes e pesticidas. E a agronomia química encontrou seu caminho para as fazendas de todo o mundo. ቅመም ፈልጓል ሁሉ ምግብ እንኳን ሁሉ አይነት ታልተዘጋጀ አንድ አይነት ምግብ ቢሰጥ እንትን አይም ሁሉም የፍነሽ ማነሽ እንዲሁ ነበር የሚዘሩት አሁን ግን ዱሩ አሁን አይታወቅም You're now bringing a lot of chemicals and the need continues to grow. It's not static and that need never ends. En un momento dado, los suelos empezaron a erosionarse, a desgastarse. Nosotros decimos que se hicieron drogadictos, es decir, se hicieron dependientes de estos fertilizantes. Fertilizer etina wapanda season A lengi wapanda bupa yuma kendo utabandita na fertilizer. Na medida que os campos foram mecanizados e o uso de químicas aumentou, a história da semente também estava prestes a mudar. Ciclos naturais de armazenamento e compartilhamento de sementes, os quais mantiveram interesses econômicos à distância, foram desafiados por uma nova descoberta em reprodução de sementes. Novas sementes híbridas, cruzamentos endogâmicos de 2 plantas da mesma família, produziram sementes de primeira geração geneticamente ricas, mas que iriam perder a vitalidade rapidamente na segunda ou terceira estação. Este processo natural de colapso híbrido significava que os agricultores não mais se beneficiavam do replantio de suas sementes. Em vez disso, eles tinham que comprar novas sementes a cada estação. Isto permitiu que corporações internacionais privatizassem e controlassem os lucros das sementes. Em 1960, estas corporações começaram uma proliferação mundial das suas sementes. Reconhecendo a agricultura global como um mercado não explorado e altamente lucrativo, eles partiram para, na verdade, privatizar o sistema de alimentação do mundo. Agricultores ao redor do mundo deixaram em massa os tradicionais sistemas de plantio, comprando o sonho de maior produtividade, menos trabalho e mais dinheiro.
Monoculturas como o chá e o café começaram a substituir espécies de culturas indígenas, e a agricultura de subsistência, da qual sobreviviam comunidades locais, foi substituída por essas novas monoculturas para exportação. Com o aumento do consumo global de alimentos, os agricultores tradicionais foram sendo seduzidos para dentro deste sistema, apesar de ver os custos de produção aumentar dramaticamente, na medida que novas sementes, fertilizantes e pesticidas tinham de ser comprados para cada nova estação. E eles descobriram que suas novas culturas estavam sujeitas a imprevisíveis mercados internacionais. Estes agricultores adotaram inadvertidamente um sistema o qual estava provando ser menos resistente, menos sustentável, mais caro e, no final das contas, mais prejudicial para a sobrevivência deles. nikyo ikurehe mbeca kuri iringi gutwara murimo no tikuga ni kuria ro iria twariaga tene ri no njega gukira icio. What do you think are the consequences of replacing many different varieties of crops, food crops actually, with a single crop that you cannot eat? I think the real concern is that there is an increasing corporate control of the seed chain, and increasingly that means that a very small number of people are having a massive influence over the way in which farmers are able to farm. Traditional practices of saving seed are now under threat, and what that does essentially is to put corporate profit ahead of the ability of farmers to feed themselves and their communities. Mbeu ina masiyando itwa ngauri mbeu vasava nayo vava na mbiuntswa vadorenga vasapedzi ende ichikosina hela yavuya chikale avangarengi ngauri chati ino vadova vanayo vone vadova unazvo neyadova ikuita zvonevo zvimwe zvisairana na mbeu ndingazori kuri vathu vothe vashango khavavuyelele kha zvahavo. The pieces are linked together in two intertwined chains, forming a framework like a long spiral staircase. And in this molecule you have an essential quality of living matter, the ability to reproduce, to make copies of itself. And of all the molecules known to chemistry, only DNA and its relatives have this ability. Em 1953, a descoberta da hélice dupla do DNA por Watson e Crick estabeleceu o cenário para um dos avanços mais rápidos da ciência. A engenharia genética, a habilidade de mover genes entre células, organismos e espécies, tornaram-se rapidamente viáveis. Na agricultura, as possibilidades de tal engenharia pareceu sem limites. Altos rendimentos, maior resistência a secas, melhor sabor e uma maturação mais rápida. Mas, quando esta nova tecnologia surgiu, um forte debate sobre sua ética a acompanhou. Enquanto isso, o papel mais significativo desta nova tecnologia não estava sendo decidido no campo, mas no tribunal. The United States Constitution gives Congress the power to pass laws relating to patents that gives its owner certain rights to an invention. Those include the right to keep others from making, using, selling, or offering for sale the invention that is described in the patent. Leis de propriedade intelectual já declaravam que patentes poderiam ser reivindicadas em invenções novas e comprovadas. Mas, em 1995, a Organização Mundial do Comércio propôs uma mudança radical na lei internacional. Sob pressão das corporações globais, eles passaram uma lei pela qual micro-organismos e processos microbiológicos já existentes na natureza poderiam ser patenteados. Sob esta nova lei, uma semente poderia ser geneticamente modificada para conter genes particulares, os quais poderiam ser então patenteados e tornar-se propriedade privada. As far as the seed is concerned, this leap in terms of property rights on life itself is the most serious threat to seeds of diversity, seeds of freedom that are in the hands of peasants.
Um ano depois, a gigante da agroquímica, a Monsanto, produziu a primeira cultura GM nos Estados Unidos, a soja Roundup Ready, a qual foi rapidamente seguida pelo milho e canola GM. As sementes geneticamente modificadas continham uma nobre característica ímpar. Elas foram modificadas especialmente para resistir aos efeitos tóxicos do herbicida químico Roundup, o herbicida mais vendido da Monsanto desde os anos 80. To put in a gene for herbicide resistance, you now have a monopoly on the chemical as well as on the seed that is married to the chemical. They are chemical companies first, but they are seed companies second. That is their bit. If you can control the seed, you control the profit from growing food. You create a monopoly when you're providing seeds which have been engineered to be resistant to the pesticides that are used on those seeds. The net effect of that is that we're seeing a vastly increased use of pesticides, which is one of the things that GM was supposed to be tackling. 20 anos desde que o primeiro produto GM entrou no nosso mercado e as promessas de pesquisas imediatas permaneceram irrealizadas, a tecnologia Roundup Ready domina o mercado de produtos GM nos Estados Unidos. E agora, a história da semente irá retornar aos tribunais, já que ficou claro para o mundo as completas implicações da lei de patentes. I'll never forget when my wife and I left our door here, the front door. My wife turned around and said, "I hope to God I have a roof over my house, over my head tonight when I come home." That's how close we were to lose everything. We had put everything on the line. And I feel sorry for the farmers that didn't have that opportunity, have lost their farms, hundreds of them. O agricultor canadense Percy Schmeiser havia cultivado canola, armazenado e reproduzido a semente por 50 anos. Mas em 1998 descobriram que algumas de suas sementes continham o gene Roundup Ready patenteado. Whether it's seeds blown in from your neighbor's field, pollen flow by the wind or from bees, if that happens to you, you no longer own your seeds to plants. They immediately, under patent law, become the ownership of the corporation. Percy foi levado ao Tribunal Federal do Canadá por violação da patente. Sua defesa, segundo a qual a presença da genética modificada foi acidental, foi rejeitada pelo tribunal e em 2000 ele foi declarado culpado. They had no record of us ever obtaining their seeds or buying their seed, but they said because our neighbor grew it and contaminated us, we should not have been using their seed. We ought to should have known. Well, that's completely impossible. A canola seed, whether it's genetically altered or not, or organic, it looks identically the same unless you do DNA testing. Até o momento, mais de 140 agricultores nos Estados Unidos foram processados por violação de propriedade intelectual relacionada às sementes. Milhares mais foram investigados pela chamada pirataria de sementes. What are we supposed to do with seeds? Seeds are supposed to be planted, multiplied, used, further adapted, etc., etc. That's exactly what's not allowed from the corporate mindset. The corporations sell us the seed or license us to use the seed in a specific way, in the way they are interested to use it. Full stop. By controlling the seed, you control the farmer. By controlling the farmer, you control the whole food system. And that's the legacy of genetics in farming. Hoje, o mercado GM se espalhou pela América do Norte e se estabeleceu na Argentina, Paraguai e Brasil, e agora na Índia. Enquanto a indústria GM reivindica estar aumentando e melhorando vidas, mais e mais agricultores estão relatando novos e inesperados problemas. No estado indiano de Gujarat, centenas de milhares de agricultores foram persuadidos a cultivar algodão BT geneticamente modificado, uma cultura que produz seu próprio pesticida. Eles descobriram que, com o tempo, as pragas desenvolviam uma resistência própria à cultura. O aumento destas superpragas tem forçado os agricultores a usar pesticidas cada vez mais fortes. Instead of controlling pests and controlling weeds, you are getting super pests and super weeds. So even in the narrow domain of weed control and pest control, the technology is failing. Com o aumento no custo das sementes, fertilizantes e pesticidas, muitos agricultores têm sido forçados a dívidas cada vez maiores. E a expansão do algodão GM tem sido ligada a um trágico aumento de suicídios entre os agricultores na Índia.
Na Argentina, milhares de pequenos agricultores têm sido forçados a deixar as suas terras, não podendo competir economicamente com as fazendas de monoculturas altamente mecanizadas. Muitos agricultores que não usam a genética modificada descobrem que é impossível evitar o herbicida Roundup trazido das terras vizinhas pelo ar e veem as culturas deles e a sua sobrevivência se deteriorarem. E com este êxodo em massa de agricultores de suas terras, a diversidade agrícola tem diminuído ainda mais. Culturas tradicionais têm sido substituídas. O uso de herbicidas aumentou dramaticamente. E conhecimentos aprendidos duramente e sistemas de agricultura têm sido forçados ao abandono. With the loss of diversity, you lose your security, because diversity is synonymous with security. It also means improved livelihood, it means improved nutrition, it means improved division of labor. All this would be lost to one crop. We have to realize that diversity means survival. Diversity means being able to continue to produce, being able to continue to be a farmer. And without that, I think it's very important to realize that we're simply not being able, we will not be able to produce the food we need if we allow that this kind of diversity is further eroded. Por trás do incentivo mundial pela genética modificada e sua emergência em novos países na África, Ásia e América do Sul, uma mensagem tem sublinhado este progresso. Que o mundo em desenvolvimento está tendo dificuldades, está empobrecido e é incapaz de alimentar a si próprio, mas a genética modificada pode dar uma viravolta em seus destinos ameaçados. Poor farmers out there, they're not really efficient and they have these old seeds and they need to become more productive, and then the problems with hunger in the world are being solved. That message is not based on facts at all. We are concerned about starving people in Africa. We are concerned about starving people in Asia. Let us be blunt about it. It is driven by the bottom line and the financial interests of those companies. It is not driven by any public spirited purpose. So it's nothing to do with feeding the world, it's nothing to do with tackling some of these huge issues we're facing today. It's about control of the food sector, of the food economy. Pero en realidad todo se trata de un control por impedir que los campesinos tengan sus propias semillas y al mismo tiempo que haya una erradicación de lo que es la producción independiente de alimentos. Quisieran ellos ser las corporaciones los que tienen la producción de los alimentos en sus unas cuantas manos, en sus manos, ¿no? It's because genetic engineering is being brought to us by the old agrochemical industry, which is interested in maintaining its agrochemical sales of herbicides and pesticides, while also establishing a monopoly control on the seed, that genetic engineering has gone in a totally wrong direction as far as agriculture is concerned. Hoje, a semente e a indústria agroquímica têm estado sob o controle de algumas empresas-chave. Corporações de semente híbrida como a DuPont, Syngenta. Empresas agroquímicas como a Bayer, BASF e a gigante da genética modificada, a Monsanto. Dentro deste centro concentrado de poder, não só encontram-se lucros enormes da produção de sementes, mas também a decisão de fazer e ratificar uma agenda que irá, no final, estabelecer o legado do nosso sistema global de agricultura. Neste futuro, culturas e diversidade de sementes irão ser levadas à lixeira da história. A um custo que nós estamos apenas começando a compreender. Touch the toil and sorrow in the soil where the greenbacks never grow on what I borrowed. Dig down and tell me where's my seed for tomorrow. Dig your hand down in the land. A agroquímica e a indústria da genética modificada regularmente reivindicam que uma ecoagricultura de pequeno porte é atrasada e ineficiente.
Mas a realidade é que, apesar das constantes pressões que enfrentam, são estes agricultores que alimentam 70% da população mundial. Estes tradicionais sistemas de agricultura usam menos terra, menos água e poucos recursos. Eles cultivam alimentos saudáveis e nutritivos e estimulam uma maior diversidade de culturas. Eles protegem os solos, a água e os ecossistemas. E eles estão demonstrando ser mais resistentes em face da mudança climática. São estes métodos de agricultura que podem nos mostrar o caminho para a frente, para uma segurança alimentar real. Ecological systems, localized, biodiverse, are the ones that are really providing food, nourishment, health and joy in eating for local communities. We need to decentralize our food system, and if we have to decentralize our food system, decentralized seed provisioning, seed sovereignty must become very much central to food sovereignty. No itingethwo ciage iri okuo no nä kå nyiha cikä te atä na ingä thianga å guo rä nä irio cira. If we don't take this opportunity, we are going to lose the city and lose the future of all, the future of our children. So farmers around the world are coming together and are working for food sovereignty, the right for people to produce their own cultural food. Kuima kwa mbeu isi ako kithio kitu ni wa kuimika utani nundu ndumwe ciana ciakwa yisa kwitha na nzaa nundu ila na banda mwe ona kwimbua na kutembua nini ninguketha kana mubya. I don't think the public should ever underestimate the potential power that they have should they choose to use it. You know, who would have thought that Murdoch and News Corp could have been brought low by a sense of outrage. I think if we have a much bigger public debate around the kinds of agriculture that we want and the kinds of practices and techniques of some of those big seed corporations, we might just get that same degree of outrage and hopefully a system in the long term that's better for people and the planet. Then if we look at the ancestral way, we find the solution to rebuild what has been destroyed. Thank you.